Eu quero começar um texto dizendo sobre uma fé inabalável, uma fé que consiste numa fé que dá para crer em Cristo Jesus, que Ele é o nosso significado das coisas que Ele já é, das coisas que Ele já está e das coisas que Ele pode que em nós. Mas eu quero ler um texto aqui agora. Hebreus capítulo 11, a palavra que diz em Hebreus, fala que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm, porque por ela os amigos alcançaram o testemunho. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. E pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladaram, visto como antes da translação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galador dos que o buscam. Pela fé não é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual ordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia receber que por herança, e saiu sem saber para onde ia. E pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, e da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e a construção é Deus. Amém, irmãos? Deixa eu falar para vocês um detalhe. O texto bíblico base vai nos mostrar, aliás, que na carta dos Hebreus, fala que Jesus, ele vai começar a falar para chamar Abraão desde o antecipio, desde o início, do começo, e também dos tempos que não era para ele, ou seja, Abraão, ele não foi chamado depois de ser escolhido. Abraão foi chamado antes de ser escolhido, porque Abraão, ele não tinha um sonho, mas ele tinha uma chamada de saber que era ele que ia alcançar milhares de pessoas com sua fé que ele tinha. Porque se notar, capítulo 22 de Gênesis, vai falar que Deus, ele vai provar esse mesmo Abraão, que se chama Abraão, só que esse Abraão que ele é provado, Abraão, ele vai ser primeiro tentado, primeiramente você é chamado Isaac para poder, Isaac se não de verdade é crucificado, só que a palavra fala que Abraão vai chamar seu filho Isaac para começar, fala para ele ser crucificado. Só que a palavra fala que Isaac vai deitar sobre o holocausto, que é o altar do incenso. Só que a palavra fala que Isaac vai começar a ficar com medo, porque vai dizer assim, mas logo você, pai. Só que não era para Isaac começar
começar a morrer. Não era pensar que começar a dizer assim, não gosta de mim, ele vai matar eu, ele vai começar a me matar. Só que a papai fala que Isaac, ele não vai ser morto por seu pai Abraão, só que vai ser só uma provação de Deus contra ele. Porque, lembra, capítulo 4 de Gênesis ainda, fala que Caim e Abel, porque também outra provação, porque assim como Deus, ele provou a fé de Abraão e vai provar também a fé de Caim contra Abel, só que o mais milagre, o milagre maior que vai acontecer é que Abraão vai dizer assim, eu já estou aprovado pelo Senhor. Só que a Bíblia diz que também vai surgir a outra promessa que vai se chamar Abel e Caim. E a Bíblia fala que Abel e Caim vai começar a ser aprovado do que pecador. É sobre a oferta, é sobre algumas coisas que ele tem de si para Deus aprovar. Ou seja, o que eles têm para que Deus vai aprovar ele, não é o que ele já tem, é que Deus vai fazer ele ter para começar a ter, para que ele vai começar a dizer assim, se eu sou Caim, eu tenho lavouras, se meu irmão é pastor e tem ovelhas, então quando vai ser melhor, ou Caim ou Abel ou Caim? Só que a palavra de Deus vai para cá. A palavra fala que Deus vai falar para o Abel e Caim, os dois homens, Jesus vai falar para os dois homens, Caim e Abel, para ser provados. Só que deixa eu falar aqui. A palavra fala que mesmo Caim, mesmo Abel vai ser provado. Caim vai trazer legumes, Abel vai trazer ovelhas. Só que primeiro Caim vai trazer seus legumes, que é cenoura e negócio de horta. Só que a palavra fala que primeira coisa é que Caim vai ser o primeiro que vai ser provado. Só que a palavra fala que Caim vai trazer uma cenoura e legumes que não está na época de estar, totalmente com gosto bom e também não vai estar com aquela atitude de começar está certo a origem do legume, o sabor, a sua perfeição, a sua magnífica certa largura de sabor. Só que, vamos lá. Só que Caim, ele vai começar a colocar seus aprovamento no lugar do holocausto, Caim. Só que deixa eu falar pra você, fala que a segunda pessoa vai ser Abel. Abel vai começar a colocar suas coisas. O que é pecador? Vai começar suas coisas dizendo assim, já que meu irmão Caim foi, agora é minha vez de ser provado por Deus. Só que a Bíblia fala que Abel vai pegar a sua uma ovelha e vai colocar no local do incenso, e de repente, para o peso de Caim parar entre o pai de Caim, Abel e Caim lá, para o peso dos três, que é Caim, o pai de Caim e também da família dele, o pai fala que Caim começa a dizer assim, como é que pode? Agora você tem ovelha e Deus recebeu sua oferta, só que agora o meu legume, Deus não quis. Só que deixa eu falar, o melhor legume que Deus vai te dar, não é o legume de falar assim, eu queria ser próspero numa coisa boa, eu queria ser grande, eu queria ter as coisas que eu mais possuo, que eu queria ter mais tempo na minha vida. Só que Caim, ele vai ser aprovado e vai dizer assim, agora eu estou na promoção. Caim vai dizer assim, eu já fui provado, eu já recebi o meu legume, só que Deus não quis.
que do meu irmão. O meu irmão é ovelha por causa que certo, ele é pastor, ele é totalmente um homem, é que trabalha na obra de Deus, só que ele apacenta as ovelhas. Só que deixa eu falar pra você, não olha o que os outros digam pra você, não diga, não diga assim, ele é grande, eu sou pequeno, e agora ele já começou a ter ministério e eu fiquei caindo. Eu comecei a ficar para trás. Quanto mais eu oro, quanto mais eu prego, eu não tenho ministério, quanto mais eu louvo, quanto mais eu pratico a palavra, eu não consigo ter a chamada. Deixa eu falar pra você, a minha chamada não é para ter parede branca, não é para ter igreja, não é para ter pessoas que te apoiem, assim, pode apoiar que agora é comigo, pode provar. Pode me apoiar, é que eu estou contigo. Só que eu te falar, quando Abraão ele começou a ser aprovado por Deus, olha pra cá, e é pra falar que quando Abraão foi aprovado, foi só uma chamada para ele. Capítulo 2 de Ezequiel, ele fala que também Ezequiel também vai ser chamado para pregar lá em Israel, só que, por quê? Por causa que Abraão, primeira coisa, Abraão tem fé. Abraão tem seu sentimento entre ele e Cristo. Entre Cristo e só ele em oculto. Só que fala que a Bíblia diz é que Noé, ele vai começar a fazer um grande mistério contra a arca de Deus. Que é construir a arca por causa que Deus já vai avisar para o povo da cidade que não revela na Bíblia, só que Noé vai dizer assim, eu pego para o 100 anos, eu pego a palavra 100 dias e 100 noites, e vai de pegar a palavra, ninguém aceita o coração para mim, o povo não aceita a palavra de Deus contra a face de Deus, o povo está encanado. 1 João capítulo 1 fala que e o verbo e a palavra primeiro João fala assim, e o verbo foi encarnado, vivo. Então, deixa eu falar pra você, a maior solução que a gente deve ter não é falar, se eu não ganho som, se eu não ganho poder, se eu não ganho sabedoria, eu não tenho conhecimento, não tenho direção, não tenho sequer entendimento. Peça a Deus. Só deixa eu falar pra você. Aqui fala também, aleluia. Aqui fala que. Por que a palavra fala que Noé, quando vai construir a tua arca de Deus, a palavra fala que por que Deus. Aí a pergunta. Aí por que Deus fala para Noé, fala assim, eu construí a arca. Deus vai mudar a cidade. Deus vai colocar água na cidade e vai acabar com tudo. E por que o povo não converte? É porque já está contaminado a teu espírito, a tua alma, o teu coração, ao mundo. Só que no capítulo 9 de João, versículo 5, vai dizer que... O versículo 1 fala assim, e quando Jesus estava chegando à cidade de Galileia, Jesus chegou lá para curar o homem que estava em exceto, totalmente indefeso, totalmente sem visão, sem tipo direção e também sem conhecer o mundo, por causa que ele não tinha certo a visão, não tinha certo a direção de ver, não tinha direção de saber quem era o pai e a mãe, os irmãos dele. Só que deixa eu falar pra você, no capítulo 9 ainda, versículo 5 e 6, 4, 5, 6, ele fala que vai dizer assim, e quando lá no capítulo 12 de Mateus, no versículo 45 e 6, ele falou assim, eu vim ao mundo não para olhar o povo e falar assim, eu vou julgar, vou colocar a espada e vou começar a matar eles.
Não. Deus diz assim, eu vim ao mundo para poder chamar eles para que venham até a mim e eu posso salvar eles do pecado do mal. Aí no capítulo 9, de João, versículo 4, 5, 6, ele fala assim, eu sou luz do mundo. Aí vai dizer lá, aí vai dizer, o resto lá, falar que eu sou luz do mundo, quer dizer que no capítulo 12 de Mateus, versículo 40 e 56, fala assim, eu vim ao mundo para não julgar, mas para salvar. Lá no capítulo da Bíblia lá, eu acho que no capítulo... tá na Bíblia lá, só que fala que... Diz assim que... sobre capítulo, tá no capítulo de João, versículo 12. Eu sou luz do mundo. Quem crê ainda em mim, aquele que crê que Cristo é a luz, que crê em mim que seja Jesus. Assim, todo aquele que crê que Jesus é a luz do mundo, que deu a visão de querer conhecer que Ele é Deus, de ser a luz do povo e a luz do mundo, Ele quer dizer o quê? O que quer dizer? Quer dizer que no capítulo de Gênesis, fala, Ele criou Deus, criou Deus, depois criou os céus e depois a terra. Aí criou Adão, Noé, depois Caim, a geração falou assim, então se eu criei Adão, quando eu criei Adão, Eva, Caim e Jafé, e também Noé e Abraão, as gerações, quer dizer que não era possível de falar assim, se agora eu não tenho direção, então deixa eu falar pra você, no capítulo 8 de João, versículo 32, fala assim, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, que diz assim, quando você estava no topinho do mundo lá, bagunçando, se jogando, fracassando, se sujando, tipo, sem Jesus, que sou eu, e também sem conhecer a mim, estava imundo, estava possuído, estava um miserável homem na terra. Só que, aí vai na carta dos Hebreus, capítulo 11, aí fala assim, e pela fé, Abraão conheceu o seu pensamento de fé para que possa salvar o mundo. Essa é a minha colocação. Essa fala. Só que deixa eu falar pra você, qual que é a solução entre antes que Abraão ele não poderia viajar para ganhar multidões? Por quê? É porque Abraão não começou a ganhar gente antes de ser chamado. É porque se tem uma coisa, é que primeira coisa, a pessoa tem que ser pequeno, tem que ser baixa e tem que ser fraca, não de espírito, não de fé, mas sim de abaixar o conhecimento. Porque se quiser crescer na palavra para se exaltar, que nem que nem no capítulo de Esther, ele fala que tem dois homens, um é judeu e o outro era miserável, que era de falar assim, eu sou um homem judeu e eu sou um homem de ódio. Amar mais do que eu. A fala que Amã falou assim, eu quero que o homem dobre aqui para que ele se rende aos meus pés e comece a me adorar. Só que a fala que mais do que eu falou assim, não! Eu tenho meu Jesus, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu propósito com Deus e não posso parar de adorar Ele. Só que para falar que Amã queria um homem para ser chamado, para se exaltar e falar assim, se eu começar a querer um para poder
é ter um ídolo, eu preciso de um homem. Não, o ídolo que você deve ter não é o homem da terra, não é pra você, é ter o homem da terra pra poder comprar voto, comprar dinheiro, comprar o coração dele, comprar ele pra Cristo. Porque não há nada na terra que poderia ser adorado. Não existe, não pode ter. Só que por falar que Mardoqueu, ele é judeu. E o judeu fala assim, então se eu sou judeu, então eu vou começar, pelo menos, a dizer assim, se eu tenho Jesus, se eu tenho o Pai do céu, que é minha vida, eu posso largar o de Deus para ficar com o homem, para ficar com Deus, para estar com Deus, sair de Deus e dar uma moça e ficar lá com o homem. Jesus me aqui, Amã queria só o homem Mardoqueu, para que Mardoqueu saísse, para que Mardoqueu saísse de Jesus, para poder adorar junto com ele, adorar ele e também adorar os filhos dele. Só que isso vai decorrer que a mãe fica tão furioso e fala assim, não, eu quero você, eu te chamei para isso, você deve ser meu ídolo, adora mim, você deve ser o meu homem, que tal você abraçar eu, ficar comigo, me adorando, tipo assim, me vendo toda hora. Deixa eu falar, no capítulo, tá lá em Mateus capítulo 4, versículo 37, fala que Pilatos vai falar para Jesus, porque Jesus fala assim, então, já que eu estou a Pilatos, então Pilatos vai me colocar para começar a me levar para ser crucificado. Então, se Pilatos vai me bater lá e também vai colocar minhas coisas, eu não vou parar com a obra. Por que, pregador? É por causa que mesmo Jesus, carregando aquela cruz pesada, aquela cruz que dizia assim, se eu estou com Jesus, se eu estou com meu Pai Deus, eu sou Jesus, eu nunca vou largar dele. Porque fala que Jesus, ele estava tão decepcionado com o discípulo, um só, que era na verdade, na coisa que não fala, é do discípulo, que era Judas e Pedro. Quando Jesus estava na mesa para cear, para falar que Jesus estava sobre o centro da mesa e falou assim, agora que eu estou aqui para dizer para meus discípulos que eu não vou morrer agora, eu vou começar a falar para ele, dizer assim, agora deixa eu falar para você, eu vejo que na mesa uma pessoa que é o diabo. Assim no mar, quando Jesus estava no mar, Jesus falou assim, eu estou no mar aqui, mas tem um que é o diabo. 2 vezes. Só que fala que Jesus, ele vai sentar na mesa e vai falar, onde vocês vêm até mim, faça logo o que deve fazer. Aí fala que Judas se levanta e vai lá fora com Jesus. E quando Jesus vai falar com ele lá fora, a palavra deles. O que você quer, Judas? Aí Jesus fala, veja, está aí. Aí está aí ele. Aí Pedro, aí lá pra... Vamos supor que aqui vai ficar de noite. Aí vamos supor, aqui bem na minha frente aqui, bem na minha frente tem um centro de ir pro Calvário e o galo tá no pátio, que é a cidade, na rua. Só que a Bíblia fala que Jesus vai falar assim, Pedro, por acaso você conhece eu? Aí Pedro vai dizer, eu não sei quem é o Senhor, eu não sei de onde você veio, eu não sei qual lugar que você é daqui. Só deixa eu falar, tem pessoas debaixo de Deus, tem pessoas julgando Deus por causa que Deus nem pecou, nem julgou e nem fez nada.
Aí vocês falam assim, cristão não presta, a oração dos cristãos é falsa. Pra que falar isso? Aí deixa eu falar pra você, a pregação é pra combater a pessoa do mal. Mas não é pra poder dizer assim, se tá na pregação, tá me julgando, tá na pregação, tá me mirando. Não, é pra só vocês. Porque a fala que mesmo Jesus indo para a cruz, ele fala assim, eu estou indo para a cruz, eu estou indo na direção entre o início e até o final, só que eu não vou largar da minha fé. Olha para cá, no capítulo 2 de Mateus, vai falar que o anjo Gabriel, vai dizer para Maria, e vai dizer assim, Maria, hoje você vai ter um filho chamado Jesus. Só que o nome dele vai ser Jesus e Emanuel, Deus conosco. Aí ela diz assim, mas como eu posso ter um filho chamado Jesus, sabendo que nem eu me conheço? Só que é para falar que Jesus, na verdade, o anjo vai dizer assim, agora que eu estou aqui, dizendo da minha fala, eu devo dizer para você que eu estou aqui, dizendo que eu tenho um filho. Só que passou um tempo assim, a Maria cresce, a barriga, e José fica desconfiado, fala assim, não, a Maria tá comigo. Só que se a Maria tá comigo, então ela tem outro cara que não está com outra, mas só que a Maria tá me julgando, tá deixando pro lado, tá me fracassando. Só que, olha pra cá, a palavra fala que Maria vai dizer assim, então José, você não quer entender? É que eu vou ter um filho chamado Jesus, e você está desconfiado, é que na verdade você vai estar dizendo, só porque eu tenho barriga grande, só porque eu tenho barriga comprida, e que vai apenas ter Jesus, que meu filho, e você diz assim, já não está comigo mais. Aí por falar que José vai se afastando de Maria, porque o texto diz, lá no 2 de Mateus, ele fala que o anjo tinha falado com Maria, só que José não estava acreditando não. Aí fala que José vai saindo assim, e a Maria fica lá para trás. Aí depois o anjo diz assim, José, volta lá, porque tem coisa que pode dizer pra você. Aí José vai falar assim, o anjo falou pra mim, só que ele estava acreditando. Aí deixa eu falar. Aí tem pessoa que duvida e fala assim, eu queria ter minhas coisas, eu queria ter coisa grande, eu queria ter meu sonho, eu queria planejar coisa boa, eu queria ter um planejamento de eu ter minhas coisas que eu possa começar a ter. Só que, olha pra cá agora, no capítulo 2 ainda de Mateus, do contexto, fala que Deus vai dizer assim, e quando Maria começou a ganhar Jesus, vieram pastores para celebrar o nascimento de Jesus, e logo depois os pastores de Belém começaram a vir com presentes para colocar lá para Jesus ele ser presenteado. Só que, qual é o meu texto? A palavra fala, a Bíblia diz, que no capítulo assim, da Bíblia, tá na Bíblia, fala que Deus, ele com 12 anos de idade, vai ao templo, porque nesse tempo Jesus, ele diz assim, se eu cresci com 12 anos, então não vou para José, nem para Maria, eu vou atrás do meu pai, que não é José, mas sim é Deus. Aí tem a pergunta, se
se Jesus, ele não era filho de José, então por que José tinha como precaução ele ser o pai de Jesus na terra, para ter segurança em Jesus? A resposta é essa. Aí fala que Jesus, ele vai conduzindo no templo e pega a Bíblia para poder falar assim, e vai começar a ensinar assim, ele vai começar a ensinar e dizer, não faz isso, não é para fazer aquilo. Só que por falar que Jesus, ele não vai dizer isso, ele vai dizer assim, as pessoas que cometem pecado não podem viver na situação que você está. Só que lá em Atos capítulo 8, Atos capítulo 8 vai dizer que Jesus, ele vai dizer assim, se eu estou aqui, se eu estou começando a estar comigo, eu devo dizer assim, então eu vou enviar os três meu para poder ir lá na cidade de Samaria pregar a palavra. Aí vai lá, é uma cidade, Felipe, Pedro e João. Aí as três homens vão começar a ir lá e dizer assim, eu vim salvar vocês do pecado e do juízo. Vem até Jesus. Só que Pedro, Felipe e João tá pregando a palavra. Felipe, Pedro e João tá orando, tá pregando, tá ensinando lá. Só que a palavra diz que os três homens vão sendo naquela visão de dizer assim, se eu estou aqui na minha vida, se eu estou aqui dizendo para o povo que tem que obedecer, aí a palavra diz que surge na cidade um homem chamado Simão, que desde criança fazia mágicas. Só que esse homem, Simão, ele vai dizer para Jesus que não é Jesus, é Felipe Pedro, já vai dizer assim, então, já que eles estão fazendo uma oração para aquele povo, eu vou tirar ele de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Ai meu Deus, eu não aguento. Deixa eu falar aqui, eu vou ter que falar. Eu não aguento uma solução desse povo que não quer em Deus. Eu não aguento um trem desse. É de arrebentar. Olha pra cá, vocês acham que é o quê? Jesus, ele aguentou a cruz, só que falou assim, mesmo na cruz, eu não vou largar de Deus, que é meu Pai. Jesus sofreu por nós. Foi pregado as mãos, cravo aqui de espinho, que é coroa. Só que o povo tá começando a dizer assim, se eu crer em Jesus, se eu começar, eu for crer em Jesus, eu vou começar até aquela convicção de falar assim, se eu estou crendo em Jesus, eu vou estar com a convicção de falar assim, então eu sou preso em Jesus. Deixa eu falar para você um recado. A palavra lá fora do mundo, só que da Bíblia, fala assim, é quando a Bíblia diz assim, e quando o povo está no mundo, o povo está escravo do pecado. Mas quando a pessoa que aceita Jesus, que crê em Jesus, que aceita a palavra, que vai na obediência, que vai na santidade, que vai no renovo, que vai na promessa, que vai na obediência, que vai na santidade, a palavra lá do pecado lá, porém, e ele fala que Jesus, ele fala assim, quando o povo está no pecado, quando o povo está naquele mundo lá, ele está escravo do pecado, está preso lá. Mas quando ele vai para a Bíblia, ele fala, quando eu estava lá fora, eu estava escravo. Mas quando eu entrei para a Bíblia, eu sou o quê? Eu sou com justiça em Deus. Aleluia! Deixa eu falar para você. No capítulo 22 de Mateus, vai falar que Jesus
vai chamar o povo para as bodas e vai dizer assim, vinde todos para a minha boda, vinde todos para o meu jantar que eu vou preparar. Aí tem pessoa que fala assim, tá, Jesus, eu vou aí, tá, eu vou começar a ir aí, vou começar a chegar aí, vai começar aí hoje. Só que quando Jesus preparar a sua comida preferida, tá lá preparando. Quando Jesus prepara a sua comida, ele fala assim, eu cheguei até aqui, na minha cidade, que é viajando. Só que queria o povo começar a preparar a comida. Só que nem veio. Deixa eu falar, o povo quer desprezar o mestre. O povo só quer enganar o mestre. O povo só quer começar a ter suas cargas só para poder começar a pecar, começar a estar no fracasso, começar a estar nos seus atos de pecado, imoralidade e também erros, oblações e também erros. Mas só que o povo não quer aceitar a verdade. Lá em Coríntios fala assim, nem tudo me convém, mas tudo é me lícito. Mas só que a fala que no capítulo 22, fala que Cristo vai preparar as bodas. Jesus prepara as bodas lá, Jesus, ele começa a se arrumar as suas bodas, começa a se atualizar suas bodas e dizer assim, agora eu estou prontinho para começar, eu estou tendo as minhas novas bodas, que é o meu novo jantar. Só que ninguém vem. Ninguém vem. A gente vai falar, deixa eu falar pra você, não adianta ficar lá, não adianta ficar jogando outro aqui, não adianta se fechar, não adianta você também, outra coisa, não adianta você começar a falar coisas que não devem ser sobre nós cristãos. Deve pensar, deve falar menos, ouvir mais e sentir mais e ser cheio do que não sentir, do que falar mais, do que ver mais, do que não ver menos e também do que pensar o que não aconteceu. Deixa eu falar pra você, qual caminho você quer seguir? Você quer seguir o caminho reto com Cristo, o caminho errado do mundo? Aí vai o tema. O povo, Jesus diz assim, quando eu preparei minhas bodas sobre a cidade de Betânia, ninguém veio. Então tem recado. Todos aqueles que começaram a crer em mim, não creem mais. Mas agora, mas aquele que mesmo que não crê, já está sujo na perdição.